Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Até que enfim o Náutico interrompe essa sequência de derrotas na Série B. Vitória diante do CRB por 2-1. Uma vitória importantíssima, pelo que o Náutico ainda anseia, pelo que o Náutico ainda almeja dentro da competição, que é sair do Z4. Hoje saiu da lanterna. Hoje o Náutico assume a 18ª colocação. Hoje o Náutico quebrou um tabu de há 16 anos atrás ter vencido a equipe alagoana jogando em solo pernambucano. Já é um bom sinal, né? Pelo menos para resgatar esse lado psicológico dos atletas que vinham bastante abalados por conta desses resultados negativos em sequência. Agora uma vitória para tentar dar um pouco mais de tranquilidade até também ao próprio trabalho do técnico Elano neste segundo turno da Série B. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e vem com a gente. Vitória é mais do que importante, pessoal. Eu vejo que o Náutico hoje ele já entrou de uma forma correta em campo, era algo que a gente já ressaltava, né, aqui em outras transmissões, né, de que o Náutico com uma formação com 3 defensores fez partidas mais competitivas até na Série B do que com 2 zagueiros, e hoje praticamente Elano acertou em tudo na escalação inicial da equipe. Ousou, não teve medo. Colocou Anilson na direita, com a estreia do Maurício também na zaga. A volta de Bruno Bispo ao time titular, mantendo o Wellington, né, deixando uma linha praticamente com 5 homens lá atrás na teoria. E colocando aí os jogadores mais criativos adiantados, sem tanta responsabilidade de recomposição. Embora em alguns momentos da partida isso fosse bastante necessário. A entrada do Jobson, do Souza, a volta muito contundente para um lado positivo do paraguaio Richard Franco, o Pedro Vitor sendo a companhia do Chiesa no ataque. Para mim, esses 2 atacantes foi o que destoaram um pouco em relação à equipe principal, até mesmo por conta do rendimento desses atletas que não são satisfatórios até então. Mas o Náutico manteve um jogo equilibrado contra a equipe do CRB. No começo do primeiro tempo a gente viu isso, né? Equipes que não atacavam com tanta frequência, o Náutico poderia já ter dominado o jogo. Eu particularmente não entendi logo no começo, né, a formação que o Elano queria adotar para sua equipe, porque a gente não estava vendo um João Lucas como um ala e o Anilson estava como praticamente um ponta, mas o João Lucas na esquerda não estava como um ala. O Náutico estava atuando com um Wellington praticamente como um lateral direito e tendo no lado esquerdo um João Lucas que estava conflitando com Pedro Vitor naquela posição. E o Náutico não estava se encaixando naquele tipo de esquema, embora na teoria, como destacávamos há pouco, era uma equipe montada com um 3-5-2. Mas não foi bem assim a disposição tática dos jogadores em campo e só veio a funcionar quando o Náutico liberou um pouco mais o João Lucas na esquerda, chamou Pedro Vitor para o lado direito para ser um segundo atacante ao lado do Chiesa e deu essa liberdade também pelo lado direito ao Richard Franco, como já vinha sendo em ocasiões anteriores. O Náutico, lógico, leva na base do abafa, né, a pressão em cima da equipe do CRB, né, e chega ao primeiro gol marcado pelo Maurício, né, uma bela finalização de um cara que já não marcava com a camisa, já não marcava no futebol, não é nem com a camisa alvirrubra, já que hoje foi a estreia e logo com gol, mas no futebol desde fevereiro de 2020. Depois o Náutico num belo lance, uma bela jogada do Jobson na individual, sai em velocidade, né? O Richard Franco tem a percepção de que Jobson vindo de trás poderia pegar, né, a bola bem mais apoiado para a finalização, e foi o que aconteceu. Richard Franco dá voltando e o Jobson faz o segundo gol. E o Náutico faz um primeiro tempo bem parecido com o que foi aquele primeiro tempo da partida contra o Novo Horizontino, onde na ocasião a equipe alvirrubra havia vencido pelo placar de 3-1. No segundo tempo é sempre aquele receio, né? O porquê desse receio? Porque a gente sabe que nas últimas ocasiões o Náutico perdeu partidas por conta da segunda etapa. Arrefeceu o seu jogo, diminuiu as linhas e chamou o adversário para o seu campo.
Aconteceu isso logo no comecinho, mas a gente precisa ressaltar também o CRB. Errou bastante nessa partida, né? E muito se coloca também pela condição do CRB defensivamente nesta Série B. É uma equipe que já tomou 30 gols. Ah, Anderson, o Náutico tomou 31, mas o CRB está no meio da classificação. O CRB não está dentro do Z4 lutando desesperadamente para não cair. E mesmo assim tem uma defesa bastante vulnerável. Chega ao primeiro gol, ainda no comecinho da segunda etapa, numa falha mais propiciada pelo Náutico do que propriamente méritos da equipe alagoana, né? O Souza acaba cabeceando para trás, o Bruno Bispo está deslocado, né, de posição, o Wellington tenta ainda chegar, mas o Gabriel Conceição acaba marcando o primeiro gol da equipe do CRB, e o Náutico vem aí com algumas mudanças, até mesmo para tirar alguns jogadores que estavam mais cansados em campo, como o caso do Chiesa, como o caso do próprio Richard Franco, né? Como também povoar esse meio de campo na reta final. Como a gente viu a entrada de volantes, viu a entrada do Júnior Tavares, a entrada do garoto Matheus Cocão e de tantos outros jogadores. O Jonathan Jesus entrou na vaga do Chiesa, porque de fato Chiesa, além de ter ido mal, fisicamente é um cara que vai se recuperando aos poucos. Foi muito tempo fora e ele vai sentir essas partidas. Não acho normal, mas é o que se tem em relação a esse Náutico. E Daniel Paulista, na minha visão, perdeu a partida muito pela substituição que ele fez na primeira etapa. Ele entra com Claudinei, Iago e Martin. 3 homens de meio, onde um é mais de contenção no caso do Claudinei, Iago e Martin saem mais para o jogo. O que era com a saída de Martin? A entrada de Longini. Meia, né, com características ofensivas, né, para segurar um pouco mais a bola e tentar, com a contribuição dos pontas, do Mocelin e do Negueba, a chegada também do próprio Anselmo Ramon, ter a equipe do CRB ainda equilibrada em sua formação tática. Mas não, ele coloca um outro atacante, coloca o CRB praticamente num 4-2-4, 2 centroavantes por dentro, puxando em alguns momentos o Anselmo Ramon para trás e tendo 2 pontas. Ou seja, ele torna uma equipe ofensiva para ganhar em superioridade numérica na defesa do Náutico. Em contrapartida, perde no meio de campo e o Náutico, durante a partida, não soube aproveitar esse fator. Mas saiu com a vitória muito também pelas deficiências técnicas da equipe do Galo da Pajuçara, que também demonstrou aí uma partida bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a acompanhar. Ainda o Náutico sofreu, mesmo com o Anselmo Ramon fora de campo, foi expulso. O Náutico ainda na reta final, né, tentou segurar o placar. O CRB com um jogador a menos ainda exerceu um tipo de pressão em cima da equipe alvirrubra, mas no fim das contas o Náutico, mesmo procrastinando o jogo, né, buscando segurar a bola ali com o goleiro, com a defesa, trocando passes. A gente viu hoje uma equipe que tentou trocar passes. Foi interessante isso, porque a gente já não estava vendo esse Náutico ter a paciência de gastar o tempo tendo a posse de bola. E hoje, na reta final, pelo menos em alguns minutos, a gente viu esse tipo de situação. Mas foi mesmo na base do chutão, colocando a bola para frente, dando a bola ao adversário, se fechando bem. E o recado que fica para as próximas partidas do Náutico: jogar com 3 zagueiros. Não dá mais esse esquema do Náutico com 2 zagueiros e um volante de contenção. Até porque não tem esse volante de contenção com qualidade no elenco. Então aposta nos 3 zagueiros, tenta dar em alguns momentos liberdade a esses laterais. Uma boa partida do Anilson, pelas opções que o Náutico tem na direita. Uma boa partida do Maurício, sendo uma peça fundamental para essa zaga, né? Já, quem sabe, poderia ter chegado antes, mas hoje fez uma partida inteira, né, para quem vinha inclusive até sem atuar tanto, né, sem ritmo de jogo, e fez uma partida interessante. Então uma vitória para credenciar, né, esse Náutico que está tentando ressurgir dentro da competição. 2-1, vitória mais do que importante, como eu citei há pouco, diante de um CRB que estava no meio da classificação, e agora o Náutico encurta a distância para 3 pontos de saída do Z4. Esse era o propósito fundamental de hoje: encurtar essa distância para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Isso aconteceu. Agora é tentar, né, fora de casa, sábado, 18h30, contra o Guarani, jogo direto, porque o Guarani ele não está bem na classificação, né? O Guarani está no Z4, assim como o Náutico.
Então é tentar, diante do Guarani, mesmo longe dos aflitos, pontuar. É o que o Náutico vai precisar daqui para frente. Pontuar. Se uma vitória, se um empate, é seguir pontuando. O hiato de 6 derrotas fez muito mal ao Náutico. E agora é hora de pontuar. Vitórias de preferência em casa, também fora, mas se não der para vencer fora, um ponto, né, um ponto fora em situações como essa também não são resultados tão ruins assim. A situação ela ainda é muito perigosa, mas é seguir pontuando. Pelo menos é a impressão que a gente tem e tentar, na base do torcedor que hoje se fez presente no Estádio dos Aflitos, foi uma grata surpresa até, né, ver o torcedor participando, incentivando, e foi um 12º jogador em campo para que o Náutico pudesse também sair com esse resultado. E a sinergia, né, entre torcida e equipe que aconteceu no jogo de hoje, fundamental para as próximas partidas que o Náutico terá como mandante na Série B do Brasileirão. Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!